Salve, salve, minha gente! Eu sou o Mauro Sarmento e você está no Jump Podcast, o espaço onde a gente dá aquele salto consciente rumo a uma vida profissional mais criativa, humana e inteligente. E adivinha só? Hoje eu tenho o privilégio de receber alguém que não apenas entende de experiência, mas cria experiências que transformam pessoas e organizações. Estou falando da minha querida amiga Andressa Velasquez, especialista em experiência do cliente, UX também, mentora organizacional e uma das mentes mais afiadas quando o assunto é desenvolvimento de lideranças. A Andressa é daquelas profissionais que unem sensibilidade e método, visão e prática, daquele jeito que faz qualquer líder repensar o próprio jeito de existir nas empresas. Então, respira fundo, ajeita o fone ou o volume da sua TV, porque no episódio de hoje a gente vai mergulhar em como desenhar não só produtos, mas jornadas profissionais mais humanas, leves e potentes. Bem-vindos ao Jump Podcast. Você está aqui para saltos quânticos na sua vida profissional, na sua mentalidade profissional e aprendizados. E hoje eu estou aqui com a minha querida convidada Andressa Velasquez e nós vamos falar bastante de experiência de cliente nas organizações, como desenhar a jornada de cliente e também, por que não falar, experiência de colaborador. Essa é a grande novidade que venho trazendo aqui com a Andressa Velasquez. Minha querida, muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, no seu canal. Mauro, a gente é amigos há muito tempo já e é um prazer poder hoje estar aqui contando um pouquinho da minha história, junto com você, que é uma referência aqui para mim, obrigado. Principalmente mentoria. Muito obrigado. Sabe que aqui no Jump a gente tem um esquema assim da nossa conversa que é a jornada do herói do Joseph Campbell, né? E também uma experiência do herói, jornada do herói. E a gente começa falando do chamado para a jornada, né? Diz pra gente aqui, pra nossa audiência querida, quando que tu percebeu que trabalhar com experiência do usuário e também misturar isso com desenvolvimento de liderança... Bom, primeiro a gente pode dar um passo ainda e ver aquela Andressa menina, assim, né? Como é que tu chegou no mundo profissional? Como é que tu começou a descobrir os teus caminhos? Assim, fala um pouquinho disso, né? De onde tu é? De onde tu veio? Bom, eu sou daqui de Novo Hamburgo. Eu iniciei minha trajetória aos 18 anos. Na época eu iniciei num call center, então ainda menina, entendendo o mundo corporativo, o que envolvia e não. Fiquei um tempo ali. E eu acho que o primeiro start, assim, para pensar no meu desenvolvimento foi até de uma líder que eu tinha na época, que foi exemplo, assim, que eu gosto sempre de trazer. Eu estava já numa posição ali como assistente, tranquila, e surgiu uma vaga para analista numa área voltada para a experiência do cliente, e ela veio e disse para mim, você tem que se inscrever, você tem esse perfil. E aí, então, eu fui, participei da vaga, passei no processo, e aí deslanchou. Comecei, então, a olhar para a experiência do cliente, para a experiência do colaborador, e não tem como não se apaixonar, né? É um tema muito bom, assim, lidar com as pessoas, né? Poder desenvolver pessoas é muito bom. E a liderança em si foi tempos depois, então, que surgiu uma oportunidade, então, de eu liderar uma área de experiência do cliente. Então, legal. Um grande aprendizado, assim, para mim. Sim. Ali começou. Não vamos antecipar a conversa, a gente tem muito o que conversar. Mas uma coisa interessantíssima que tu falaste é a questão do call center, né? Quando a gente pensa em call center, a gente pensa assim, em grandes células de call center lá de São Paulo, aquelas milhares de pessoas falando, né, e trabalhando ali para atendimento, para vendas, para tudo isso. Então, esse é o universo de São Paulo, né? Quando a gente fala em call center, a gente pensa São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul tem grandes centros de call center, né? E o call center é um ambiente também bastante agitado, né? E que traz uma série de pressões também, né? E como é que é isso? Como é que tu chegou? Tu estava nessa empresa, então, e foi inscrita para trabalhar com call center. E tu trabalhou no call center direto, assim, com atendimento e tal. Então, tu vivenciou isso na pele.
Exato. E nada melhor do que a gente vivenciar, né? Verdade. A gente sentir como que é o dia a dia, a rotina, para depois a gente poder pensar nas melhorias, né? Mas sim, tive essa experiência, foi muito positiva. Acho que as pessoas veem muito como venda, como, né, um lugar que a gente está ali para ofertar, mas eu acho que é muito mais que isso. A gente está ali para atender o cliente, né? Para entender a real necessidade dele e propor, então, uma solução para ele, né? E a venda, ela é uma consequência, mas mais do que tudo é como que a gente atende aquele cliente e deixa ele satisfeito. Entendi. Então, aqui já tem uma primeira movimentação de mentalidade, né? Que não é só vender, mas se preparar para interações com o cliente, entender, né? Isso está no campo da experiência, né? E então houve esse chamado, tu foste conduzida pela tua primeira mentora, daria para dizer, né? A Jornada do Herói fala muito disso, a relação com os mentores. É hora de homenagear também. Como é que é o nome dela, querida? É a Priscila Sperling. Olha uma aí, grande profissional. Oi, Priscila. Olha aí, ó. Quem está aqui falando em você, né? Exato. Foi uma grande profissional que fez bastante diferença, assim, na minha carreira. E no caminho do herói também, às vezes, o herói, ele tem uma certa resistência ao chamado, né? A gente chama de recusa ao chamado. Conta pra nós, assim, tu teve um frio na barriga, como é que foi encarar esse desafio, assim? Ai, foi intenso, assim, né? A gente sempre tem medo, né? Mas sempre tentei não deixar o medo barrar, né, minhas decisões. Mas eu acho que era muito mais responsabilidade, né? Eu estava ali atendendo um cliente, tem uma responsabilidade. Agora, quando tu vai para uma área que cuida da experiência do colaborador, do cliente, de toda a empresa, é uma responsabilidade muito maior, né? Então, tu tem que ter um cuidado maior, tu tem que ter uma dedicação maior e também a busca por conhecimento é maior, né? Porque tu precisa se aperfeiçoar cada vez mais para te poder estar naquele mundo, para te poder realmente vivenciar e proporcionar uma experiência diferente para as pessoas. E aí tu foste evoluindo, foste estudando, o que tu buscou em termos de formação, assim, porque esse campo, ele é um campo corporativo, mas também que envolve muita inteligência de comunicação, arquitetura comunicacional, né, roteirizações e tudo isso. Também o perfil do indivíduo, ele precisa ser muito trabalhado para saber tomar um não, né? Isso ali, às vezes, é muito frustrante. Eu fico me imaginando numa célula ali, oi, bom dia, pof, desliga na cara, ou oi, bom dia e tal, e aí ainda a pessoa é mal educada do outro lado. Então, o que tu foste estudar, assim, que tu sentiu que tu deveria buscar para apoiar as tuas atividades? Acho que a minha primeira formação básica foi administração. A administração engloba muita coisa, né? Então, foi super válido para o meu desenvolvimento. Fiz alguns cursos, né? Para procurar me desenvolver de uma forma mais rápida. Então, fiz Design Thinking, fiz algumas outras metodologias, né? Para trabalhar, para entender no dia a dia o que a gente pode executar. E depois fiz a minha formação em um MBA, né? Em Liderança, Gestão e Inovação. Que esse me desenvolveu pra caramba, assim, principalmente no quesito de liderança. E não posso deixar de falar da tua mentoria, né, Mauro? Obrigado, Foi um momento que eu procurei também, que eu estava precisando de alguns direcionamentos diferentes, né? Eu acho que eu queria alguém que fosse de fora. Acho que isso é importante, a gente ter outras pessoas que não estão na nossa realidade, não estão no nosso dia a dia, que vão trazer uma perspectiva diferente pra gente trabalhar. Então, a tua mentoria foi muito útil também nesse sentido, assim. Eu me lembro que até o MBA foi você que recomendou, você que me trouxe, né? Olha, aqui tem uma formação que eu acho que vai ser super adequada para tua carreira e onde tu quer chegar. Que bom, né? Eu fico muito orgulhoso, né? Muito envaidecido também quando as pessoas que eu atendo em mentoria primeiro seguem minhas sugestões e depois ficam muito felizes, né? Muito gratas. Dentro dessa jornada, assim, tua dentro das empresas, foram grandes empresas que a gente não vai citar nomes aqui, até por questões de confidencialidade, etc. Tu tens os aliados que a gente vai encontrando por afinidade, também por competências, né? Vão vir trabalhar com a gente e o que tu pensa dessa questão colaborativa, que é tema de estudo
desse universo das lideranças, né? O que tu pensa, assim, a formação de equipe? Porque primeiro tu estava inserido em equipe, depois tu começou a ir para a liderança. Como é que foi essa transição de operacional para mais administrativo, que também é um grande desafio, né? Foi também, acho que um momento muito importante da minha carreira, essa transição. Também foi algo assim que eu buscava liderar, então eu já vinha me aperfeiçoando para isso, mas sempre tem aquele baque da mudança, né? Então, e no início eu lembro que eu fui líder dos meus colegas, né? Então é um desafio a mais ainda a gente conseguir mostrar que a gente está ali para ajudar, né? Não somos concorrentes, no fim uma equipe precisa de colaboração. E eu acho que é muito válida essa troca, assim, sabe? Eu sempre tive líderes que me apoiaram muito no desenvolvimento, né? De direcionar, de dizer, não, ó, tem essa outra vaga aqui, vai para lá, vai para cá. Nunca me seguraram, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi e sempre quis. Não, o dia que eu for líder, eu quero desenvolver as pessoas. Eu quero que as pessoas cresçam. Se elas crescerem, é sucesso meu. Se elas não crescerem, é porque eu não estou fazendo um bom trabalho como líder. Exatamente. Então, sempre busquei essa questão da troca, da colaboração, porque eu acho que é super rica, assim, importante no desenvolvimento, não só deles, mas no meu também. Então, tu foste evoluindo dentro desse ambiente corporativo, grandes empresas, agora tá fazendo uma transição também, né? Grandes empresas, grandes equipes, grandes responsabilidades, até chegar na liderança de um núcleo, um departamento, uma unidade de experiência do cliente, né? Como é que é isso, assim, a constituição dessa disciplina ou desse departamento dentro de uma empresa? Eu gosto muito de falar dessa parte, assim, porque quando eu fui convidada a coordenar essa área, a área não existia. Pois é, isso. Então, eu fui convidada a coordenar e a criar toda a estrutura, né? Então, eu tive que buscar, fiz minha certificação em experiência do cliente, que eu não tinha ainda. Então, para entender todos os pilares, né? Porque tem vários pilares dentro de experiência do cliente. Para entender todas as estruturas que precisavam compor a área de experiência do cliente, né? Então, a gente começou contratando as pessoas. Eu era nova, então aprendi também a contratar pessoas, a entender perfis, a entender, colocar no lugar certo as pessoas, que eu acho que também é um desafio. Então, me especializei em experiência do cliente e em liderança na época, para conseguir fazer esse movimento. E foi super bacana, assim, a gente conseguiu construir na época uma estrutura de aproximadamente 100 pessoas. Uau. Então, foi um trabalho de 1 ano, assim, que a gente conseguiu construir. E trouxe muitos resultados, assim, positivos, sabe? A gente tinha o nosso NPS, na época, era 27, e com a estrutura, né? E todas as ações que a gente fez com operação, com produtos, a gente conseguiu chegar a 80. Sim. Né? Então, fala para as pessoas o que é NPS. NPS. É hoje uma forma da gente medir a fidelidade do cliente com a nossa marca. É um indicador. É um indicador super importante, eu acho que todas as empresas grandes acompanham, né? Que é o quanto a gente, de fato, está atingindo o nosso cliente. Né? Não adianta a gente achar que é um bom atendimento. Sim, o cliente que tem que dizer o quanto ele recomendaria aquela marca para algum amigo, algum familiar. Então, esse é um indicador de NPS muito acompanhado e que a gente conseguiu uma baita evolução. E essa área, ela é uma área fornecedora, naturalmente, dentro da estrutura, dentro do organograma de uma empresa, uma área fornecedora, e ela se dedica a que exatamente, assim? A gente sabe, né? Sim, é ter uma jornada melhor do cliente e tal. Mas, então, fica à vontade para falar um pouquinho mais sobre os pilares dessa questão da experiência e como a área é fornecedora. Porque tu me disseste, nossa, 100 colaboradores na área é realmente para atender uma empresa gigante, né? Então, justifica uma equipe numerosa. E como é dividido, como é que funciona a dinâmica, assim? Porque eu acho que qualquer empresário, qualquer CEO que estiver nos assistindo e que ainda não tem uma área constituída, ou até que tem uma área, mas que quer refletir um pouquinho, a gente pode estar aqui transmitindo algo bom, né? Legal. São várias esferas que a gente tem que olhar quando a gente fala do mundo da experiência do cliente, né? Então, a gente tem hoje vários canais de atendimento. Então, começa por ter uma estrutura regulatória, né? Como que a gente cuida dos nossos canais? O cliente está reclamando em algum canal oficial, em alguma rede social. Então, tem uma estrutura que cuida dessa parte para entender como está essa experiência, né? E cuidar da imagem da empresa. Tem uma outra estrutura que vai cuidar muito da jornada do colaborador.
né? Então, são os materiais de apoio, né? Num call center, o especialista, ele atende a várias necessidades. Ele não tem como decorar tudo, né? Então, ele precisa de materiais de apoio para direcionar ele em cada situação, para mostrar como que o sistema funciona, como que o processo deve ser seguido, como que ele fala com o cliente. Então, tem toda a estrutura que cuida dessa jornada, né? E aí tem também a estrutura que entende muito do NPS, que é de ouvir esses detratores, né? O cliente que deu uma nota ruim no NPS, por que ele deu essa nota ruim? Então, fazer toda essa análise de causa raiz, esse diagnóstico e construir um plano de ação para melhorar. Sempre pensando na experiência do colaborador, porque para ele proporcionar uma boa experiência para o cliente, ele tem que ter uma boa experiência, começa por ele, né? E depois a experiência do cliente. E acho que aqui também tem uma questão de experiência do cliente, não é só o atendimento. Por mais que nós somos uma empresa de call center, uma empresa de atendimento ao cliente, é olhar muito mais. O que ele passou antes de chegar naquele momento ali? Entendi. Como que foi a experiência dele no app? Como que era a experiência dele na URA? Então, todas essas questões precisam ser analisadas, cuidadas, para que a gente possa proporcionar, então, uma melhor experiência. Muito interessante. Muitas empresas também iniciam uma área, pode ser que é menor, claro, dependendo do tamanho da empresa, mas olhando sempre da empresa para fora, né? E tem o olhar da empresa para dentro, que a gente chama de, sei lá, experiência do colaborador, ou design de experiência de colaborador, né? Ou uma nomenclatura que a gente estava viajando outro dia, né? UX Pro de profissional, né? Como atender os profissionais da empresa. Bem importante essa parte também, né? Porque, claro que a empresa quer resultados excelentes e por isso que começa a implantar ou começa a aquisição dessas novas culturas, essas novas inteligências, porque a experiência do usuário, a experiência do cliente é uma inteligência relativamente recente dentro das organizações, né? Porque senão todo mundo ia ter uma área assim, ou pelo menos uma pessoa, um pequeno time. Em que momento dessa jornada, né? Bem, agora estamos aqui, potentes, trabalhando, produzindo com 100 colaboradores e aí e os colaboradores da empresa. Então, fala um pouquinho o que tu investigou daí e como que a inteligência do design de experiência pôde ajudar ou começou a direcionar uma melhor experiência, porque está ligado à cultura, questões culturais, né? Mudança. E aí não é um trabalho só de experiência do cliente, né? É um trabalho de várias áreas dentro da companhia, né? Então, DHO, RH, todas essas áreas fazem esse trabalho e a gente gosta muito de ter essa parceria, para que todas as frentes estejam conectadas e com o foco do mesmo objetivo, né? E eu acho que agora, nessa fase que a gente está aqui de inteligência artificial, a gente está entrando nisso, o nosso grande desafio é como que a gente faz com que a inteligência artificial faça todo o processo moroso, digamos assim, para que o especialista ele tenha só a conversa com o cliente, né? Aquela parte relacional mesmo, de entender o que o cliente quer, de acolher aquele cliente, porque às vezes ele liga numa situação muito difícil, então como que a gente consegue acolher? Então, a gente quer caminhar para um lugar que o especialista não precisa se preocupar com o processo, não precisa se preocupar com o sistema, mas sim em conversar com aquele cliente e em dar a melhor solução para ele. Então, acho que esse é o grande desafio agora que a gente está caminhando para conseguir inserir. Eu acho que várias empresas estão também nesse trabalho agora, né? E como é que tu vê, agora assim, meio que sinuca de bico, tá? Mas é uma pergunta que é bem importante, me ocorreu agora, que agora tem essa NR da saúde mental, do bem-estar, porque tem muitos casos de burnout, pressão, enfim, o pessoal se estressa. Como é que a experiência do usuário também começa a olhar essa nova, né, lei, essa normativa que vira lei agora, e poder criar situações para atender essa normativa, assim? Eu acho que como experiência do cliente, né, o que a gente busca fazer para ajudar é muito essa questão da inteligência artificial. Porque ele tem bastante coisas para fazer no dia a dia, né? O meu analista de experiência do cliente tem 1 milhão de coisas para fazer no dia a dia, para olhar. Mas como que a inteligência artificial ajuda ele para que ele não fique sobrecarregado, para que ele consiga, né, realmente deixar o tempo dele para criatividade, para pensar, para ter ideias diferentes, mas que o executar seja na ferramenta, né, seja uma questão mais de inteligência automações, artificial. Portanto, né? Exato, o que a gente consegue de automação para melhorar a vida dele, né? Eu acho que é um pouco disso, assim.
Muito legal, muito legal. E então, e conquistas, assim. Fala um pouquinho das conquistas, né? Que é muito legal celebrar, né? E saborear as conquistas. O que tu me diz, assim, nesse tempo, o que vocês foram conquistando de resultados? O que melhorou com uma área nova? Eu sou muito apaixonado por DO, né? Por DO, DHO, enfim. Também como que a área de experiência de cliente se relaciona com a área de capacitação, treinamento, desenvolvimento humano, enfim. Né? Então, são duas perguntas. Assim, né? Eu acho que essa parte do desenvolvimento humano, a gente tem bastante conexão com a área de aprendizagem, né? Porque a gente, como área que analisa a dor do cliente, entende o que a gente precisa melhorar nos processos. Então, a gente vai lá, faz a melhoria no processo que precisa, automatiza alguma coisa que dá para automatizar, e depois a aprendizagem entra, então, para capacitar as pessoas para esse novo processo. Então, acho que isso é muito importante. E dentro da minha equipe, eu trabalho muito também a questão, né, de como que a gente pode estar atento ao mercado para entender muito das metodologias. Sempre fui fã de metodologia, eu acho que sem metodologia a gente não chega em lugar nenhum, né? No achômetro a gente não vai conseguir resultado, mas no momento que a gente constrói uma estrutura, a gente escolhe algumas metodologias, a gente consegue ter um início, consegue ter um meio, consegue ter um fim. E isso nos trouxe, acho que, várias conquistas, né? Eu acho que o NPS, né, é uma dos indicadores que a gente conseguiu evoluir muito dentro da empresa, então isso é uma conquista. Acho que a própria GPTW, né, é uma conquista para mim, assim, como líder. A gente tem várias preocupações. Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente não está? Então, as minhas notas foram muito boas, assim. Então, isso para mim são conquistas que é mérito meu, da equipe também, mas eu fico muito orgulhosa disso, porque é o cuidado com as pessoas. Sim. Essa nota é o reflexo do cuidado que a gente tem com as pessoas. A great place to work, né? Já diz tudo, né? Um bom lugar para trabalhar, né? E antes tu mencionaste o termo causa raiz, achei muito interessante, porque eu disse, tem um pezinho na qualidade, né? Nas escolas da qualidade. E a experiência porque o design industrial, que é meu campo, que eu sempre gostei de desenhar produtos, processos, tudo, serviços, tem que olhar para isso, né? As escolas da qualidade, enfim, qualidade total, Kaizen, que vários, né? E também para a escola de inovação, né? Que começa a brotar dessa ancestralidade da qualidade, começam a surgir correntes, que nem a corrente da experiência do usuário, a corrente da inovação, a corrente startup, né? Então, metodologias novas, né? Como é que é isso? Vocês olham para esse universo da qualidade ou trabalham diretamente em parceria com um departamento específico de processos, protocolos, fluxos, ou vocês desenham os fluxos? Como é que funciona? A gente hoje faz esse papel de desenhar também os fluxos, né? No passado eu me formei em Greenbelt, então isso me trouxe muita visão, assim, de metodologias, né? E a gente tem algumas formações dentro da empresa voltado para Six Sigma, porque ali tem uma escola de ferramentas, né? Que a gente pode utilizar no dia a dia. Genial, né? É genial. E aí a gente consegue explorar aquele problema para entender a causa da causa, né? Então, no superficial, o primeiro momento que a gente olha é um problema. Mas quando a gente começa a entrar a fundo e entender e ouvir ligação, e a gente faz muitas conversas com a operação também, porque eu acho que estar conectado com eles é fundamental para a gente conseguir o sucesso, né? Eles que estão ouvindo o cliente todos os dias. Sim. Então, eles conhecem a dor do cliente de uma forma muito mais aprofundada. Então, essas metodologias nos ajudam a isso, a aprofundar as nossas análises, a aprofundar essas conversas, brainstorming com a operação, para a gente poder chegar no melhor fluxo, né? No melhor desenho. Muito legal, muito legal. Nossa, estou aqui adorando nossa conversa. E aí também surge as predisposições internas de começar a criar também uma identidade pessoal como profissional, né? Assim, uma identidade, um branding profissional. E aí surge a Ânima, né? Pode falar? Pode. Então, vamos falar da Ânima, né? A Ânima, que é essa consultoria, mentoria, no viés da experiência do cliente, da experiência do usuário. Muito interessante o trabalho. E também um olharzinho no horizonte da neurociência, que é a liderança performática, o conhecimento da maneira de pensar, do cérebro, essas fisiologias também, neocórtex, essas viagens. E aí surge
E aí? Fala da Anima para nós, porque só de falar em Anima eu já fico animado, né? Então, a Anima é um projeto recente, né? Sim. Que eu estou fazendo. E esse projeto, ele nasce muito da vontade que eu tenho de poder compartilhar com as pessoas todo esse meu aprendizado, né? São 18 anos, 19 anos de carreira em que eu aprendi muito. E eu quero poder compartilhar isso com as pessoas. Então, a Anima vem com esse propósito, né? Como que eu posso mentorear algumas pessoas e ajudar elas nesse crescimento, nesse desenvolvimento de carreira, daqui a pouco até no início de carreira, né? Mas que eu possa compartilhar isso e que as pessoas possam aprender e se desenvolver e eu aprender com eles também, Sim, né? Que eu acho que a lógico. troca é sempre muito rica. Isso eu posso te dizer já do alto da minha experiência que ser mentor é também ser um aprendiz, né? Porque a gente vai trocando, vai conhecendo, vai olhando para as dores das pessoas, para as travas, né, dos líderes e vai estudando para como, né, driblar, dirimir as coisas e melhorar e assim vamos evoluindo, vamos crescendo, né? Sim. No primeiro momento da Anima, tu estás mais dirigida a líderes que querem começar a investigar esse universo, talvez levar as primeiras proposições para a sua empresa, a empresa onde trabalha, né? E também examinar a experiência do seu departamento, estrutura, como que as coisas se conectam, né? Quem pode procurar, assim, tipo, líderes... Eu fico imaginando a área de marketing, por exemplo. Pô, uma área massa para estudar a experiência do cliente, né? Por exemplo, área de marketing das empresas. Quem mais? Área de desenvolvimento humano. Eu acho que todas as áreas, né? Não é algo que fica limitado à É bem experiência do transversal, cliente. É bem transversal, porque a gente está falando muito de liderança, né? A liderança conectada com a experiência do colaborador, porque o líder tem esse propósito, né? Ele está ali para desenvolver o seu colaborador. Então, indiferente, eu acho que da área, eu consigo agregar nesse sentido, né? De trazer para ele algumas metodologias, algumas dinâmicas, algumas formas de condução. Acho que como líder a gente tem inúmeros aspectos para desenvolver, né? Então, é a parte da gente saber escutar, é a parte da gente ter aquela escutativa, entender realmente a necessidade de cada um, conseguir trabalhar de uma forma individualizada, né? Porque cada ser é único, cada um vai ter as suas experiências, cada um vai ter os seus anseios, os seus desejos, e como que o líder consegue entender cada um deles para direcionar. Então, acho que vai muito além da experiência do cliente quanto área. É mesmo a experiência do colaborador, né? Como que a gente consegue desenvolver e tirar o melhor das pessoas. Muito legal, muito legal. Muito massa! Bom, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando, porque esses assuntos são apaixonantes, né? Mas diz assim uma mensagem ou uma parte de propósito ou filosófica da tua história, assim, tipo, o que a minha alma busca, o que a alma da Andressa está buscando para si, né? Porque a gente gosta de ajudar, né? Gosta de servir, né? Com inteligência, com metodologia, com estudo. Mas fala aí, qual é a tua filosofia, o que te move? Eu acho que entender o nosso propósito não é algo simples, né? É verdade. A gente tem várias dúvidas e no decorrer do caminho acontecem várias coisas e a gente vai tentando, às vezes, equilibrar os pratinhos, mas eu acho que o recado principal é nunca deixem de tentar entender as suas dores, mas principalmente os seus pontos fortes, né? Eu acho que é entender o que a gente tem de melhor, o que a gente pode extrair de nós que vai ajudar outras pessoas também. Então, o meu propósito sempre foi esse, assim, como que eu me sinto bem fazendo uma atividade, como que eu sinto que as outras pessoas estão sendo beneficiadas com isso também. Então, acho que é a busca pelo nosso propósito, pelo que a gente tem de melhor e o que a gente pode contribuir com as pessoas, né? E a busca por conhecimento é algo que a gente vai estar com 100 anos e vai estar ainda buscando conhecimento. Muito então, legal. é algo que precisa ser constante, precisa ser contínuo, né? Então, é algo que eu busco sempre e também busco incentivar a minha equipe a seguir esse caminho, assim, busque conhecimento, quem tem conhecimento vai longe. Massa. E é transformação, né? Transformação, sempre caminhando para melhoria contínua, né? Tu vê, sai conceitos e maneiras de pensar, a gente sempre cai na melhoria contínua, sempre cai numa base das escolas de qualidade, né? Ancestrais lá, da Revolução Industrial. E a gente está passando por essa mudança, essa virada para o digital e agora com
com automação, agora com inteligência artificial, né? Como é que hoje a inteligência artificial tem ajudado na prática o teu time ou tu mesma, assim, né? Eu acho que Acho que uma das primeiras coisas que ajuda muito é no repertório, né? A gente consegue hoje construir um texto, construir uma proposta e aí a gente coloca lá num chat GPT da vida. Sim. E ele traz outras ideias em cima daquilo que a gente construiu. E a gente vai construindo em conjunto. Então, acho que essa questão de repertório, de novas ideias, acho que ajuda a estimular ainda mais a nossa criatividade. Então, acho que esse é o ponto que hoje mais tem me atraído, né? Mas, claro que tem outras inúmeras possibilidades, né? Que a gente ainda está até descobrindo, nem todas a gente já conhece. É super recente, né? 2 anos praticamente que a generativa está aí, né? Mas tem muito a contribuir com o nosso dia a dia, nosso desenvolvimento. Sim. Muito legal. Bom, então vamos deixar a nossa audiência saber se o pessoal quiser te contatar, para te chamar, para conversar, para te contratar, para ser mentora. Se um líder quiser entrar em contato, como é que tu tem redes sociais? Tem o meu Instagram, é Andressa Velasquez. Meu LinkedIn também é Andressa Velasquez, então me procurem, me contatem. A Ânima ainda está sendo construída, em breve terá páginas também, mas podem me chamar nas redes sociais que eu vou atender e conversar com muito prazer com cada um. Muito legal. Bom, então, Andressa, muito obrigado pelo nosso papo, assim, super rico. Trouxemos um monte de informações legais e também uma provocação, né, para as empresas poderem refletir sobre a importância da área de experiência do usuário, do comportamento, enfim, de todas essas coisas maravilhosas que essa disciplina ajuda, né? A escola americana vem chegando, vem potencializando os negócios. É isso aí, muito legal. Então, mais um Jump aqui com Andressa Velasquez. Nós estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. As direções da Andressa eu vou deixar na descrição do vídeo. Por favor, acessem. Deixe o seu like, por favor. Também compartilhe esse vídeo. E aquele abraço e até o próximo Jump. Até breve.